Olá, boa noite. Boa noite. Me digam se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, pessoal. Deem um feedback para mim, se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Escrevam no chat, por favor. E eu vou aproveitar e pedir para vocês também para vocês mandarem nessa live através dessa setinha que tem aqui embaixo, que vocês conseguem enviar para as pessoas. Eu vou enviar para algumas pessoas, convidando-as para participar da live. E convido vocês a fazerem o mesmo. Hoje temos um convidado, né? Estou esperando ele entrar, não sei cadê ele, gente. Estou esperando o nosso convidado entrar. Hoje o tema, né, sobre religiosidade e relações abusivas. Durante a semana eu fiz umas enquetes. Vocês vão me falando aqui no chat se está funcionando direito, se está travando, se a imagem está boa, se o som está bom. Por favor, pessoal, vão me dando feedback, tá bom? Eu, durante a semana, né, fiz algumas enquetes com o pessoal aqui que já me segue. Então, fiz a enquete nos stories. Esse tema é um tema que eu discuti, se eu não me engano, em março ou abril, não vou me lembrar, né, com uma querida, que é de uma página que eu gosto bastante. A página Não é Amor Esse Lado, a Vânia, e ela sempre teve vontade de abordar esse assunto. É uma coisa que ela sempre quis desenvolver este trabalho, né? Então, hoje eu decidi falar sobre isso. E, na verdade, ninguém melhor, né, do que para falar desse tema do que uma pessoa que, de fato, é do meio, né, que é um pastor, para falar sobre o assunto. E ele acabou de entrar, gente. Vamos aqui compartilhar a tela. De entrar. Olá! Tudo bom, Priscila? Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo, só tô te vendo. Tá me ouvindo, Priscila? Agora tá chiando. Tô ouvindo minha voz. Só um eco. Cadê se eu consigo? Agora eu tô te ouvindo. Ô, Giza, você não quer pegar um outro... O meu que ficou lá em cima da cama, não? O meu fone?
A minha Meu mãe fone. nunca assiste as minhas lives, hoje ela vai assistir só por sua causa, você acredita? Oi, Pri, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tudo bem? Deixa eu só pegar um outro fone que fica melhor. Aí não fica pegando o som Combinado. externo aqui, né? Tá bom. Esses Oi, fones Amanda, tudo bem? com cabo, com problema. Aê. Jonathan também já tá aqui, que eu vi. Agora sim. Tô te ouvindo bem. Ah, agora melhorou 1000% aqui. Meu áudio tá ruim? Não, tô te ouvindo bem. Pessoal, o Jonathan falou que meu áudio tá baixo, mas é só pra ele. Qualquer coisa eu troco de fone. Também não tá me ouvindo? Aqui tá perfeito, Priscila. Para mim tá ótimo. O pessoal tá reclamando. Eu vou trocar de fone, vou encontrar aqui um outro, peraí. Tá. E agora, gente, Eu continuo te ouvindo muito bem. tô te ouvindo melhor também. É, eu dei uma aumentadinha. Pessoal, deem um feedback aí, digam pra mim se tá melhor. Melhorou, né, pessoal? Bem, então vamos lá? Ah, que bom. Perfeito. Falei que minha mãe nunca assiste as minhas lives, hoje ela vai assistir só por tua causa. Que chique, Ela não? puxa saco. É. Que chique, não? Bem, boa noite. Quero agradecer aí pela sua agenda mega concorrida e apertada. Que e você isso. separar um horáriozinho aí para mim. Eu fiz uma pequena introdução aí pro pessoal, tava esperando, né, para você entrar pra gente conversar. E esse tema, né, que a gente vai falar hoje, eu fixei aqui, religiosidade e relações abusivas. A minha página, né, destinada não só a mulheres, mas homens também, né, pessoas que sofreram ou sofrem relacionamentos abusivos. E esse é um tema que surgiu, né, em conversas com pessoas de outras páginas e que sempre surge essa história, né, de que a religião acaba prendendo a pessoa dentro de relacionamentos abusivos. E como dentro do Brasil somos a maioria de cristãos, todo mundo aqui sabe também, né, que eu sou cristã, que eu sou evangélica, que eu frequento, né, uma igreja evangélica, eu falei nada mais justo do que chamar uma pessoa que trabalha com isso, um pastor, para falar disso. E aí eu trouxe alguns dados antes da gente iniciar a sua fala, sobre as minhas pesquisas, né, que eu fiz a respeito do tema. Então, os cristãos, eles são maioria no Brasil, segundo os últimos dados do IBGE. A última pesquisa foi feita em 2010 e teve até uma pequena revisão em 2012, se eu não me engano. E 86,8% da população se diz cristã.
ou seja, quase a população inteira, né, do país. E sendo que 22,2% são evangélicos e 64,6% de católicos. E daí isso me faz refletir muito, sabe, pastor, com esses dados, porque enquanto psicóloga mesmo, estudante, uma estudiosa do comportamento humano, né, eu falo muito aqui de congruência, que é muito importante a gente falar e fazer as coisas, porque se você fala uma coisa e você faz outra, então você é no mínimo hipócrita, né? Entendo. Tá bem complicado as coisas, então isso em qualquer aspecto do comportamento, não só o religioso, né? Então, por isso que eu falo muito da congruência aqui, quando a gente fala de modificação de comportamento. E quando a gente pensa, né, numa população de 86,8% de cristãos, e somos um dos países que mais mata mulheres, e que mais tem feminicídio, que mais tem também casamentos desfeitos, isso é uma coisa muito triste de se pensar, né? Então, como que você, dentro da sua abordagem, da sua visão, o que você vê a respeito disso, desses dados? De ser, você questionou a respeito do Brasil ser tão... Isso, de ser tão religioso e ainda se dizer religioso, mas ainda assim temos essa crise, né, de abusos, digamos assim, que é o nosso tema aqui hoje. Pois é, Priscila, a religiosidade é a característica daquele que é religioso. O religioso, a religiosidade, ela mede o quanto você é religioso, na verdade. Então, e é aquilo que você, como você falou agora, as nossas atitudes, elas têm que estar congruentes, têm que estar de acordo com aquilo que nós falamos. Então, eu acredito mesmo, olhando pelo nosso redor, tem muita gente que fala que é cristão, mas as suas atitudes não correspondem ao ser cristão, ô Priscila. Eu acho que é isso que é a grande diferença e o resultado de ter tantos abusos, tantas violências, de ter tantas coisas ruins acontecendo que não respondem a um ser religioso. Porque religioso também se remete à religião. A religião que é aquilo que nos religa a Deus. Né? Num termo bem certo da palavra, né? Vem do grego religaria, religião, que nos religa a Deus. A verdadeira religião é Cristo, então, que é Ele que nos religa a Deus. O próprio Cristo falou isso em 14,6 de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, é Jesus que nos religa a Deus. E cristão, quando você fala que o Brasil é quase 90% cristãos, 86% cristão. Cristão, o termo é um pequeno Cristo, é uma cópia exata de Cristo. E eu acho, Priscila, que a gente tá longe do Brasil ainda, né? Infelizmente estamos no caminho, glória a Deus, mas de sermos uma cópia de Cristo, tanto de evangélicos quanto de católicos, que é a grande maioria, né? São 60 e poucos % aí do cristão católico. Cristão é que segue a Cristo também, independente da sua prática religiosa. Que o católico tem a sua maneira de praticar o cristianismo e o evangélico tem outra, mas todos eles seguem a Cristo. E isso é importante, né? Todos eles seguem a Cristo, só que uns de uma forma e outros de outra. Mas, por assim dizer, ainda são cristãos, mas o verdadeiro cristianismo mesmo, que é ser o seguidor, o modelo de Cristo, eu acho que ele anda longe aqui de nós brasileiros, né? Da prática com a palavra do ser cristão. Porque eu acho que ser cristão aqui no Brasil se tornou muito comum. O que você é? Que religião que você é? Aí eles eu sou cristão. Entendeu? Eu sou cristão. E tem outras também, tem outras religiões, por assim dizer, que eles também se dizem cristãos. Mas a prática do cristianismo, que é baseada no amor e no perdão, essa é que é longe. Por isso, tanta violência, por isso tantos enganos, tantas mentiras, tanto abuso. É por causa que, de fato, as pessoas, elas dizem ser cristãs,
mas essa prática, na realidade, não condiz com aquilo que é o verdadeiro cristianismo. E olha, Priscila, e os demais que estão aqui, né? Eu nem me apresentei, né? Nem dei boa noite, nada pro pessoal, né? Deus abençoe todos vocês que estão aqui. Boa noite, tá bom, gente? Que Deus possa colocar no coração de vocês aí uma resposta favorável para aquilo que vocês desejam ouvir, em nome de Jesus. Então, Pri, como eu estava falando, a prática, isso não é de hoje não, viu? Isso é lá dos primórdios, lá do comecinho da igreja. Do comecinho da igreja, assim, que Cristo instituiu a igreja, que Cristo subiu aos céus. Depois ali da instituição da igreja, já começou nas primeiras, na igreja de Coríntios, de Romano, de Gálatas, já começou, sim, esse problema de religiosidade. As pessoas falavam que seguiam a Cristo, mas a prática era completamente outra. Infelizmente. Uhum. Sim. E aí outra pesquisa que eu fiz aqui nos meus stories foi a questão de que se os meus seguidores, e hoje é um dia de muita festa, além de você estar aqui, hoje eu alcancei a marca dos meus primeiros 1.000 seguidores, olha só que beleza, parabéns. Live comemorativa. Eu vi lá, viu? Deus abençoe, parabéns. E eu queria dividir isso aqui, né, com vocês, aproveitar 30 segundos aqui da live, porque é uma conquista para mim. Eu voltei a trabalhar agora em fevereiro, né, então esse perfil eu comecei do zero, e atingir essa marca em 5 meses, no meio de uma crise mundial, de uma pandemia, né, e tudo isso, para mim tem sido realmente muito, muito especial. E essas palminhas aqui, ó, do Famílias para um Mundo Melhor, é o Jonathan, né, que é um psicólogo maravilhoso lá de Minas Gerais. A gente tem feito uma parceria incrível, um dos meus parceiros, e eu só tenho a agradecer por tanta gente maravilhosa que tem entrado aí na minha vida, nessa caminhada, e vamos que vamos. Parabéns, Priscila, você merece, viu? E apenas é o começo de uma longa jornada. Eu coloquei até lá, coloquei lá, né, que a vida, eu sempre falo da vida extraordinária aqui, eu sempre uso suas palavras. Que bênção, viu? É só o começo. Bem, vamos lá. Aí, uma das pesquisas que eu fiz aqui na semana, foi se você sofreu em um relacionamento abusivo ou se você conhece alguém que sofre num relacionamento abusivo por conta de religiosidade. E aí eu queria te falar aqui as frases que eu recebi. Certo. Porque eu abri uma caixinha, então eu vou falar as frases e depois você comenta de acordo com o que você acredita, assim. Eu já sei teu posicionamento, mas eu acredito que tem muita gente sofrendo, né? Como eu já sofri muito. Então eu acredito que vai ser muito bom as pessoas ouvirem o que você tem para falar. Então, assim, a maioria são mulheres que responderam, mas homens também responderam. Então, sua casa está assim, o casamento, porque você não busca Deus na consagração. Você é uma mulher tola. No caso, assim, pensa num relacionamento abusivo com xingamentos, às vezes agressão física, muitas traições, agressão sexual, agressão moral, agressão psicológica, financeira, todas que você imaginar. Então, esse é o público que está aqui, né? Então, podia e devia denunciar. Tem gente boa acolhendo do jeito certo também, mas é a minoria. Olha. Isso foi uma pessoa, né, que colocou. A outra pessoa aqui, não deixa o diabo colocar isso na sua cabeça a respeito de pensar em divórcio. A outra pessoa, ele faz isso, mas te ama. A outra pessoa, é assim mesmo. Pecado ficar separando, brincando e ficar atrás de outro. A outra pessoa, você já perdoou a traição, agora é diferente. Você tem que prestar contas para Deus caso você divorciar. Ou seja, um terrorismo psicológico aqui. Aí aqui, casou, agora aguenta, não pode separar. Outra, a palavra de Deus não defende nenhum tipo de violência, quanta cegueira. A outra, seu marido tem o direito de fazer o que quiser com você. A outra, o que Deus uniu, o homem não separa. Outra pessoa, tá orando pouco.
Outra pessoa. Que testemunho você vai dar se o que você fizer for errado? Ou seja, né, se você não se separar. Uhum. Outra pessoa. A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. A outra. É o jeito dele, relaxa, não liga não. Só a hora que Deus vai dar vitória. Essa aqui é uma pessoa que eu conheço e mandou um relato, né? E ela apanhou do namorado, era um namoro. Terminou o namoro, ainda bem. Espera que Deus vai ajeitar tudo, ou ele vai mudar, ou, na minha casa isso não acontece porque eu sou mulher de oração, ou seja, tá acontecendo com você porque você não ora. Tá ruim com esse, pior sem ele. Se eu escolhi casar, eu tenho que cuidar da casa. Ele fica bravo com razão sobre abusos psicológicos. Uma outra pessoa, vejo uma pessoa próxima exausta por isso, mas pela religião ela acha que é normal passar por abusos. Casei, escolhi viver assim. Outra, ore, ele vai mudar, ore, Deus dará vitória, ou você precisa perdoar, que seria continuar casados. E reze, ore, etc. É ilusão demais, triste isso, a pessoa fica focada na religião e os perigosos e perigosas não mudam nada. Então, foi esses os relatos que mandaram aqui, né? Eu já te contei, né, algumas coisas também que eu cheguei a ouvir, como, por exemplo, não, você denuncia, a pessoa vai presa, e você fica orando, aí quando ela for solta, você vai e recebe ela de braços abertos de novo, né, e continua casado. Ou, não, tem que ficar com a pessoa, nem que for apanhando, né, apanha glorificando, coisas assim. Então, vamos lá. O que você tem para dizer aí para essas mulheres e homens feridos, machucados? Olha, Priscila, o apóstolo Paulo, ele não foi casado, mas ele falou um capítulo inteiro de 1 Coríntios 7, se vocês quiserem anotar até, ele falou acerca do casamento. E lá ele também usa um termo assim, olha, isso eu coloco a minha opinião, não o Senhor. Ele dava a opinião dele. E não a do Senhor. Ele falou algumas vezes isso. Casamento, Priscila, na Bíblia, antigamente não tinha cartório, você sabe disso, né? Antigamente era no fio do bigode, né? Por que no fio do bigode? Você conhece essa expressão, não? A minha palavra... Pode falar. Um pegava, dois homens, né? Um pegava um fio do bigode, o outro, e selava o acordo, não era isso? Mas sabe por quê que era no fio do bigode? Não. Porque está acima da palavra. Está acima da palavra. Então, era no fio do bigode mesmo, e era casamento. Ele constituía quando a pessoa ela se unia no ato íntimo. A pessoa, a Bíblia usa a expressão, né? O homem entrou a ela e se tornaram uma só carne. Esse é o sentido. Quando Deus institui o casamento, ele disse, olha, o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, e vai se unir à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Como é que serão ambos uma só carne? É pelo fato da união íntima. Ali está as maiores alianças que são feitas no ato sexual, no ato do relacionamento. Por isso que é tão importante, por isso que a Bíblia fala que o sexo é uma coisa, é algo criado por Deus. Deus criou o sexo e o mundo, o inimigo, o diabo tem banalizado isso de uma forma horrível. E então, Priscila, eu estou fazendo toda essa volta aqui, por quê? Porque a Bíblia trata de casamento e de uma possível... Todo casamento, ele é um contrato que se faz. Nos tempos modernos, nosso agora, precisou ir no cartório, precisou ir assinar. Por quê? Porque entrou família, entrou filhos, entrou bens, entrou finanças. E aonde entrou as finanças, onde entrou o dinheiro, sabe como é que é? Não tem aquela frase que fala, né? Olha, por que o cachorro é o melhor amigo do homem? Por quê? Não sei. Por quê? Lá vem. Porque ele não te empresta dinheiro. A partir do momento que empresta dinheiro, minha filha, que começa a emprestar o dinheiro, aí já viu. Aí entrou tudo isso, aí foi necessário, hoje, o cartório, você assinar. Você vai lá no cartório e você assina.
a comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens e assim por diante. E isso, Priscila, nós vivemos hoje um tempo completamente diferente do que os nossos pais viveram. Completamente diferente. À medida que o conhecimento vai multiplicando, à medida que as coisas vão se tornando mais claras para nós, nós mudamos. Veja bem, nós como seres humanos mudamos, consequentemente a igreja do Senhor Jesus, a igreja aqui, não é a igreja evangélica, entendeu? É a igreja como corpo de Cristo. Se nós mudamos, a igreja também mudou. Deus não muda e a palavra não mudou. O evangelho não mudou, a forma de evangelizarmos mudou. Não dá para sermos os mesmos cristãos que fomos há 20, 30 anos atrás. Eu estou indo muito longe ainda. A coisa é tão acelerada, sabe? As mudanças são tão aceleradas que não vou muito longe. Mas a grande realidade é que é essa. Sabe? Os nossos pais, eles viveram de uma maneira. E hoje, nós, os frutos deles estão vivendo de outra forma, com mais conhecimento, sabe? Com menos tolerância do que eles viviam lá, por causa do conhecimento. Isso é até bíblico, Priscila. A Bíblia diz que o povo sofre, o povo padece porque ele falta conhecimento. Falta conhecimento. Nós temos até um slogan dentro da nossa igreja, que é mais conhecimento, menos sofrimento. Certo? A própria lei Maria da Penha, eu não me recordo agora, mas é uma lei recente aqui, não é uma lei muito antiga. Tem data disso, não, Dida? Da lei Maria da Penha? Peraí que eu fiz uma maratona, gente, sobre isso, tá anotado aqui. Tá anotado. Pode até ter muito tempo, só que agora que está sendo mais divulgada isso. Vê se você tem a data aí. Vai falando aí que eu encontro aqui, pode puxar. Então, esse negócio de que a mulher tem que aguentar... Olha, casamento é um contrato, gente. A Bíblia fala, no livro de Mateus 19, Jesus falando sobre isso, que era uma questão, já naquela época, era uma questão complicada com relação ao divórcio. E quando Jesus foi questionado sobre isso, ele disse, olha, Moisés, lá na lei, liberou o divórcio por causa da dureza do coração. A grande verdade, Priscila, é que o casamento, sim, era para ser para a alegria da pessoa, para a vida inteira. E, no caso, a Bíblia determinou que a pessoa só poderia se separar quando houvesse um ato de adultério. Certo? E aí, então, Jesus disse, olha, Moisés liberou isso, da carta do desquite, do divórcio, por causa da dureza do coração do homem. Mas, a princípio, nunca foi assim. Deus nunca quis que o homem se separasse da mulher. Por isso que o casamento é uma coisa séria. Tem que escolher bem o seu parceiro, a sua parceira, certo? Aí, a Lei Maria da Penha, 2006, o Jonathan falou aqui pra gente. Olha só, uma lei novíssima aí, 2006, nova, entende? Agora que as mulheres... Então, Priscila, e quem está nos assistindo aqui, quando entra o cartório, entrou uma lei civil, e nós precisamos ser sujeitos a esta lei civil também. Você concorda comigo ou não? Nós precisamos cumprir, sim, a lei a lei de Deus, principalmente, a lei do Senhor, e a lei nossa civil aqui. E na nossa lei, o casamento é passível de um rompimento. Sabe? Aí tem aquelas pessoas, não, mas tem o que Deus uniu, mas tem a lei de Deus. E tem a lei, não vou. Agora, Priscila, casamento, a base, eu acho que de todo relacionamento, deve ser o amor. Você concorda comigo ou não? E aí o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas isso é algo muito pessoal de cada um. Vai da fé de cada pessoa. Ora, se a mulher, tratar da mulher, se a mulher ela tem uma fé viva, ela tem um comportamento com Deus, algo assim muito íntimo do Senhor, que Deus falou com ela, não foi ninguém que falou com ela, não foi alguém que incentivou ela, olha, fica, continua que ele vai mudar. Agora, se Deus colocou no coração dela que a pessoa, mesmo abusando dela, moralmente, emocionalmente,
mesmo o abuso, o assédio moral, o assédio verbal, a ferida, a ofensa verbal, que é tão pior do que, às vezes, do que uma agressão física mesmo, né, Priscila? A agressão verbal. Se a pessoa ela crê que aquela pessoa vai mudar, então ela aceita aquilo. Ela recebe aquilo de Deus e ela vai viver por intermédio daquela palavra. Amém? Agora, o que eu penso também agora, e é bíblico isso, eu acredito, porque estamos seguindo essas leis da terra também, que Deus aprova. Se a pessoa, o casamento não é só rompido pelo ato íntimo com outra pessoa. Quando você vai casar, eu faço vários casamentos. E aí, na hora da aliança, na hora das promessas e dos votos, a gente fala, olha, aqui é uma promessa, aqui é um voto, é uma aliança que se faz. E tem muito marido e esposa também, é lógico, que quebra várias alianças. Que dá direito da pessoa poder romper. É um contrato, imagina um contrato de serviço, um contrato de aluguel, qualquer outro tipo de contrato. Se uma parte ela não cumprir com o acordo, a outra tem direito de romper. E ainda a outra, a parte que rompeu, leva a multa. É assim ou não é? Um casamento, a grosso modo, Priscila, ele pode ser visto assim. Eu mesmo, agora eu dou a minha opinião. Eu não concordo, eu acho que a mulher e o homem ele tem que se valorizar. A Bíblia diz, olha, o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. A você e ao seu próximo. Só que a Bíblia usa um jogo de palavras e diz ao teu próximo como a ti mesmo. Não mais do que a si mesmo. Não, e não mais. Isso mesmo. E também, se você não se amar, tu não tem condição de amar outro. Exatamente. Então, Deus, eu vou amar a Deus, mas eu vou me amar primeiro. Eu vou me valorizar primeiro. Agora, se o meu companheiro, sabe, ele não faz a parte dele no contrato, que é um casamento. O casamento existe para a gente crescer. Não somente para ter uma relação íntima, né, por causa do amor. É importante isso. Mas casamento é algo seríssimo. Sabe? Sempre foi, né? É algo sério. E aí não dá para deixar se envolver, sabe, com essas questões emocionais da coisa. Ah, ele vai mudar. Isso eu estou falando num termo bíblico, tá? Num termo cristão, religioso, que a gente escuta. Outra coisa que acontece, eu vou ficar com essa pessoa e eu acredito que ele vai mudar. É muito complicado você colocar uma crença nisso. Volto a falar, se Deus falou com ela mesmo, mas tem que ser algo muito pessoal, Priscila, sabe? Tem que ser algo muito de Deus na vida dela. Eu acho que a pessoa tem que se valorizar, entendeu? Xinga agora, xinga amanhã, aí daqui a pouco, hoje é só uma marquinha aqui, foi só uma feridinha aqui, foi só ali, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e aí daqui a pouco, minha filha, tá numa situação horrível, clamando a Deus que, eu vou falar uma coisa que vai doer. Vai doer, pode ir, mas... que aqui é o lugar que a gente desce a peia, viu? É o chicote aqui. Como é que é aquele programa, aquela maratona que você fez da colher lá, descendo a colher, né? Era descendo. Deu uma travadinha aí, gente? Deu uma travadinha? Oi, estão me vendo? Isso. Voltou? Deu uma travadinha o seu aí, Priscila. Ai, meu Deus. Acho que é o povo aqui de casa. Oi, voltou? A voz está voltando bem fraquinha. E a imagem está distorcida. O teu trava e volta, trava e volta. O meu também está travando, não? Já voltou, o seu. Tá bom. Povo de Deus, vocês estão mexendo na internet, né? Desliga aí tudo. Gente, é vida real aqui. O povo chega de casa, chega em casa aí, fica usando tudo. Voltou? Pronto. Oi, voltou, gente. Tá voltando a voz, voltou, Priscila. Vamos lá, vamos ver. Bem,
Tá, Eu vou então continuar enquanto a falando voz... aqui. Isso, enquanto a voz volta, tá aqui uma pessoa perguntou, os homens que cometem uma agressão também deveriam ter algum tipo de auxílio, digo no sentido emocional. Jaqueline, olha, o Ministério Público do Estado de São Paulo tem esse trabalho. Priscila, tá travando. Dar um feedback aqui. Oi, gente, voltou? Agora voltou bem, graças a Deus. Voltou, pronto? Agora voltou bem, Priscila. Tá, troquei aqui a rede porque o povo tá usando aqui, sei lá o que eles estão fazendo, que aí sobrecarregou. Troquei a rede. Então, o que eu estava falando, que o Ministério Público de São Paulo, ele tem um trabalho, né, com os agressores, com os homens, né, que agrediram, né, as companheiras. Então, acho que isso é fundamental. Então, se as pessoas quiserem ter mais informações sobre isso, podem acompanhar o perfil da doutora Gabriela Mansur, que é o Justiça de Saia, ou também olhar lá no link, na minha bio, tem a linktree/Prisanet-PC. Então, você clica naquele link, você vai ser direcionado para uma página com um monte de coisa. E daí você vai ver lá a maratona Eu Meto a Colher, tem vários vídeos meus no YouTube falando sobre essa questão, e aqui também tem as lives, que são mais completas. Foi uma maratona que eu fiz de 8 dias. Desculpa, gente, voltou agora, então, voltando ao que você estava falando, né, pastor, da quebra de aliança. Isso, muitas pessoas quebram esta aliança de outras formas, Priscila, entendeu? Não é só apenas quando a pessoa trai, quando ela adultera. Outras formas de quebra da aliança também existem. Só que a pessoa, por isso que eu digo que é algo muito pessoal, a pessoa tem que se valorizar. Tá falando do amor também, né? Eu acho que a mulher, tanto o homem, ela precisa se valorizar. E é muito pessoal isso, sabe? Todas essas frases que você falou ali são assustadoras. E eu queria voltar num ponto aqui, Priscila. A minha mãe tem 75 anos. Minha mãe. E o meu pai, se estivesse vivo hoje, estaria com 85 anos. 10 anos de diferença. E na minha infância, eu ouvia muito a agressão, verbal. Só que a minha mãe aguentou isso até o final. Dá para entender, não? Com muito amor. Deus não dava para falar naquela época não tinha, né? Chamar a polícia ou recorrer a alguém, sabe? Eu nunca vi uma agressão física, apesar de eu ver a mãe correndo algumas vezes, viu? Só que hoje em dia é completamente diferente, Priscila. Hoje em dia a nossa geração, ela não aguenta mais os abusos de homens brutos e ignorantes, não, viu? Sabia disso, não? Ou pelo menos, é o que eu concordo, não deve de aguentar, não. Entendeu? Isso aí, não deve, né? Não deve de aguentar. Eu acho que a pessoa tem que se valorizar, sabe? Não é uma questão apenas de religiosidade, o que Deus uniu, não separe o homem. Porém, o homem está separando isso faz tempo já. O homem, ele acaba rompendo com a aliança. Entendeu, Priscila? Eu sou a favor do casamento, acredito na restauração. Sou muito, olha, acredito demais. E Deus tem feito isso no casamento. Deus restaura a aliança. Deus restaura casamentos. Porém, Priscila, é numa base de muita seriedade, muito amor, muita resiliência da parte dos dois. Amém? Muita resiliência e muito pessoal isso, sabe? Agora, quando parte, eu também tenho uma outra opinião.
quando parte de uma agressão física, sabe? A agressão verbal, ela é tão igual quanto física, mas a física ela tem um peso maior. Sabe? Quando tem um peso maior no sentido de morte, né? Porque a pessoa também pode até correr o risco de morte. Sabe? E nós vivendo hoje, nessa época das emoções, né, Priscila? Hoje em dia, vivemos nessa estação das emoções aí. Agora, com essa pandemia, as questões emocionais, elas vão estar muito acima. Sabe? Que nós nem começamos ainda, não estou aqui profetizando caos, não estou profetizando desgraça, mas nós não começamos nada ainda a sofrer o que a pandemia deixou com a gente na questão emocional. Exatamente. A onda vai vir ainda. Exatamente. Em termos de empresa, em termos de família, de igreja, pessoal. Nós não sentimos nada ainda. Então, Priscila, eu acho que a pessoa tem que se valorizar. E quando passa por uma agressão física, aí já perdeu o respeito, filha. Aí já perdeu, se perdeu o respeito. Se a pessoa não respeita, como é que vai amar? Entendeu? Eu até gostaria de falar dessa questão do abuso psicológico, né, e do abuso moral. Quando a gente fala, né, que a agressão física ela é mais grave no sentido de ser visível, mas eu vou falar para vocês aqui de novo, já falei, na Maratona Eu Meto a Colher, das 5 violências da Lei Maria da Penha, a única que eu chorei na hora de preparar foi da violência moral. Eu passei pelas 5. Eu passei pelas 5, a sexual, a patrimonial, a moral, a psicológica e a física. Mas a moral foi a que me fez chorar, foi a moral que fez eu tentar suicídio. Foi a moral que fez eu não querer, eu achar que não tinha mais jeito para minha vida, né? Então, assim, a questão psicológica imbuída, né, na violência psicológica e moral e como a pessoa vai acabando com você ao longo, né, da sua vida, igual tem mulheres aqui que eu converso que passaram 16 anos num casamento violento, 20 anos, 10 anos. Então, não importa que sejam 3 meses, 1 mês, né, de violência, exatamente, sempre é muito, é terrível. E essa questão eu lembro muito de um relato de uma amiga, né, que ela falava, eu preferia quando ele me batia, era um alívio quando ele me batia, porque assim ele cansava e ele parava e ia dormir. Olha como é forte isso, filha. Porque eu não suportava quando ele me torturava psicologicamente, porque ele torturava ela por horas e não deixava ela dormir. Ele só deixava ela dormir na hora que ele achava que ela deveria dormir. Para você ver o tamanho do abuso e coisas horríveis que ele fazia com ela. Né? Então, uma mulher chegar a esse ponto, e assim, homens também, são poucos que me procuram aqui. Né, mas alguns tiveram suas vidas arrasadas, destruídas, e em geral, né, as mulheres, elas vão muito na violência patrimonial, financeira, né, vai arregaça o cara, deixa ele na lona, e acaba também com a autoestima dele, com uma série de coisas. Às vezes os homens, eles cometem suicídio, né, eles não pedem o divórcio, as mulheres que pedem o divórcio, né, e a gente sabe das estatísticas. Então é muito complicado isso, é muito triste, triste mesmo. Já basta o nome, né, Priscila? É a moral da gente, Priscila, sabe? A física, vai passar um tempo, as feridas vão sarar. Sim, ferida, você nem lembra daquilo, isso, você não lembra. A ferida física, o tempo trata. Agora, a alma, o tempo não trata não, Priscila. A alma pode passar muitos anos, se você não procurar o tratamento certo, se você não procurar o remédio, e a palavra, você se curar, se você não procurar se curar, não existe, vai passar anos e anos e você vai continuar com a ferida emocional. Você vai continuar, isso pode causar uma grande depressão, isso causa na pessoa a inferioridade, afeta em todas as áreas da vida, Priscila. É a questão emocional e moral. Entende? Sim. Então, é um perigo sério. Até para quem não sabe, né, pessoal, eu não passei o currículo aqui do pastor, mas ele também é coach, está fazendo pós-graduação em neurociência. Amém. Ele ama o comportamento humano. Há quantos anos você é pastor? Que eu não sei. Desde quando eu nasci. Desde quando você nasceu, né? Então faz só 15 anos, né? Novinho, aí 25 anos.
Eu, graças a Deus, né, eu nasci no lar evangélico, cristão evangélico, mas eu aqui em São Paulo, eu estou há 17 anos, vai fazer 17 anos como pastor. E aí há 8 anos como pastor principal, né, como pastor titular da igreja onde nós frequentamos ali, né? Então, mas a minha vida toda foi lidando com pessoas, Priscila, desde a infância, de adolescente, de jovem, sempre ministério de jovens da igreja, e depois de casais também. Fui há muito tempo líder dos casais da igreja aqui em São Paulo, e hoje a gente trabalha aí para disseminar essa nova vida em Cristo, né? Essa nova vida em Cristo. E de um tempo para cá, eu sou formado em teologia pela Faculdade do Maringá, né, da Unicesumar, e me formei em Master Coach, fiz a grade completa da Febracis, e agora, desde o ano passado, eu estou fazendo a pós-graduação em Neurociência e Comportamento Humano, para procurar entender cada vez mais as pessoas e procurar ajudá-las, né, Priscila, de uma forma mais efetiva. E é esse o currículo desse homem incrível, gente. Aqui eu sempre falo também, né, pastor, da questão do como, né, você foi perfeito na sua fala. Já faço essa pergunta, Dai, já vou fazer. Sempre falo da questão disso, de que problemas não são como vinhos, eles não melhoram com o tempo, né? Então a gente tem que ir resolver. E é muito importante, eu sempre falo para todos aqui, claro, hoje, né, eu trouxe um pastor para falar, e essas questões, como eu falei, trouxe os dados sobre o cristianismo no Brasil, mas a gente sabe que tem outras pessoas de outras religiões, até que não seguem nenhuma religião, que me ouvem aqui, e eu sempre falo da importância de cuidar da gente como um todo, né, do corpo, da alma, no sentido de mente, e do espírito, no sentido de crenças. Então, para que você não deixe, né, que essas coisas que você talvez tenha ouvido em qualquer lugar, né, porque as suas decepções façam você desistir, né, de ser feliz. Isso é que a gente não pode deixar de ser, né. E aqui fizeram uma pergunta, pastor, sobre o segundo casamento ser pecado ou não, porque uma das coisas que fazem é esse terrorismo no sentido de, além de você ter que ficar aguentando o abuso, além de você estar passando por tudo isso, porque, ou sei lá, você deve estar em pecado, ou porque você não ora o suficiente, ou porque você não é uma mulher sábia, ou você tem que... Enfim, é muita culpa. A pessoa que já está no relacionamento abusivo, ela já está cheia de culpa, ela já acha que a culpa é dela mesma. E aí ela ainda vem com esse medo de, se eu separar, sou jovem, ou mesmo que não for jovem, mas nunca mais vou poder ter ninguém, porque é pecado, e Deus vai me mandar direto para o inferno, e tem todas essas coisas. O que você tem para dizer para as pessoas a respeito disso? Vai que é tua, Tafarel. Tem nada a ver de pecado, não aqui no Brasil. Não aqui no Brasil. Segundo o casamento, tem que estar divorciado, né? No mínimo, né? Tem que estar divorciado, tem que estar tudo certinho, mas nem na nossa igreja, a Igreja Evangélica Quadrangular, ela não proíbe, não vê como pecado o segundo casamento, não. Entendeu? Não vemos isso como pecado, sabe? Não deu certo, a pessoa vai lá, ela contrai, pode contrair sim o segundo casamento. Agora, Priscila, vamos entender aqui o pecado. O pecado, a Bíblia diz assim, ó, que bem-aventurado é a pessoa que não se condena naquilo que aprova. Então, a nossa lei diz, não é pecado, aqui no Brasil, você pode contrair o segundo casamento, certo? Mas aí a pessoa, ela tem uma infância bíblica, ela tem uma história bíblica diferente, e na cabeça dela, se casar é pecado, então para ela vai ser pecado. Interessante, né? Então, ela tem que estar livre, por mais que a lei aqui... Porque não adianta você fazer algo, sabe, que não é congruente, a palavra bonita, eu gosto dessa palavra, né? Eu amo essa palavra. Congruente, né? Ela não é de acordo com os teus valores, entendeu? Princípios e valores, eles precisam andar juntos. Então, a pessoa pode até entender, não é pecado eu casar. Porém, os avós falaram, os pais delas falaram, a Bíblia que ela lê, ela lê e entende aquilo ali. Nós estamos falando no sentido cristão, amém, Priscila? Falando no sentido cristão. Ela lê e ela diz, não, casamento é um só. Então, se ela contrai o segundo casamento,
com esse pensamento, ela vai sofrer ainda, até ela se libertar desse pensamento. Entende? Mas para nós não entendemos que seja pecado, não. Entendeu? Não deu certo. Também não incentivamos isso. Não é por qualquer coisinha, Priscila, que a gente separa também. Nós estamos falando aqui de abusos de lei. Você pode repetir as leis aqui? Você pode repetir as leis? As cinco violências? As 5 violências, por favor. É violência patrimonial, violência moral, violência psicológica, violência sexual e a violência física. Nessas aí, eu concordo, Priscila. Nesses momentos, sim. Agora, não por qualquer outra coisa, entendeu? Apertou a pasta de dente pelo meio. Isso. Deixou a toalha molhada em cima da cama. Incompatibilidade de gêmeos. Não. Aí também não vai. Aí eu acho que não cabe nisso, porque tem algumas pessoas que pensam isso, Priscila. Aí não entra. Agora, essas 5 principais aí que você falou aí, filha, aí não tem jeito mesmo, é a pessoa que tem que se valorizar mesmo, a pessoa que tem que conversar, sentar e saber que casamento... Você já viu que criança não casa? É verdade. Criança não casa, porque isso é coisa de adulto. Porém, na hora que a coisa pega, as pessoas esquecem que são adultas e que adulto conversa. Jonathan, cadê você? O Jonathan, psicólogo, fez uma live incrível falando sobre isso. Casamento é coisa de adulto e sexo espontâneo é coisa de adolescente. Foi a live dele antes da minha. Depois eu te mando. Muito bom. Então, Priscila, é esse tipo de coisa que a gente tem que entender. A pessoa tem que conversar, abrir o jogo, sabe? E conversar. Vamos entrar num acordo aqui? Não é apenas uma coisa sexual, não é apenas vamos entrar num acordo, vamos estar juntos para crescer. É uma parceria, como é que se diz? É uma sociedade. Vamos estar juntos para nós dois crescermos. Entendeu? O casamento é mais do que o simples amor, o afeto da coisa. Faz parte isso. Sabe? Como faz parte? A Bíblia também fala, Priscila, por isso que a gente não pode se colocar num jugo desigual. Já ouviu essa palavra, né? O jugo desigual. Não tem, por isso que você tem que procurar uma pessoa, sabe, que tem os mesmos princípios e valores que o seu. Não adianta se encantar com os olhos, com a cor do cabelo, né? O loirão, a loirona, não adianta. Tem que ter... Aí fica careca, como é que faz, né? Princípios e valores, porque senão é complicado, viu? É verdade, né? Tô te ouvindo. Tá falhando um pouco, mas tô te ouvindo. Oi. Peraí, Priscila. Tá. Gente, o assunto tá bom. Eu acho que essa live eu vou ter que estender, viu? Por mais de 1 hora, porque tenho só mais 7 minutos. E vocês têm um monte de pergunta. Estão me ouvindo? Tá um pouco de eco. Tô te ouvindo, mas tá com eco. É que eu tive que carregar o meu celular e então eu tô com tá, é a mesma saída, né? Mas melhorou aí? Dá uma olhadinha aí, ver se eu consigo te ouvir, tá? Tô ouvindo assim com eco, mas tô te ouvindo, não tem problema. E acho que é muito importante, né, assim, eu sempre falo aqui, né, e sempre indico os perfis, né, desses outros 2 psicólogos que eu falo tanto, aqui a Fabíola e o Jonathan, que falam, né, ambos também são cristãos, mas o trabalho deles é principalmente com casais e famílias, e eles falam muito dessa questão do casamento. Eu falo aqui da questão do relacionamento, do que é ser saudável e do que não é saudável. Fiz uma série que chama série do Ciclo do Dedo Podre, porque tá lá no YouTube, ninguém tá falando aqui para você ser a Gretchen, para você casar 18 vezes, porque é claro que isso tá errado. Ninguém tá falando para você ser o Fábio Júnior e casar 8 vezes, né? É claro que a gente não tá falando de uma banalização, mas justamente, né, justamente sobre essa questão o Instagram deles, Silvana, eu vou deixar lá nos stories. Quando terminar aqui, eu vou colocar nos stories o Instagram, assim, do Jonathan e da Fabíola. Sempre marco eles, estou sempre falando dos 2. O Jonathan já fez 3 lives comigo aqui, e a Fabíola, a gente vai ter 2 lives na primeira semana de julho.
juntas, tá bom? Mas é super importante isso, a não banalização, porque tem gente também que fala, pastor, que às vezes te ouvindo falar, alguns religiosos podem falar, olha aí, ó, o pastor querendo ser moderninho, tá, a Bíblia dele é diferente da dos outros, né, e assim, não tem nada a ver, né, uma pessoa com muita seriedade, e eu gostaria até que você falasse um pouco disso, né, dessa religiosidade, quando vem até por parte dos seus pares, né, das pessoas que falam essa questão e que trazem tanto peso para esses homens e mulheres que às vezes ficam ali aguentando o inaguentável, né? Pois é, aí é uma questão, vocês estão me ouvindo bem aí? Olha, Estou ouvindo com eco, mas dá para te ouvir. Tá. É uma questão, Priscila, muito pessoal isso, sabe? A pessoa, ela tem que ver a crença dela, entende? Não tem problema nenhum, eu acho que a pessoa, ela se libertar de um companheiro que oprime ela. Ninguém nasceu para ser oprimido, Priscila. Deus não aceita isso não, entendeu? Deus não aceita isso não. Então é uma questão muito pessoal. Se a pessoa ela tem fé para isso, que o outro vai mudar, que mesmo sofrendo, não é? Que mesmo ali ela padecendo, ela ali sofrendo os abusos, ela pensa, não, isso vai mudar um dia. E outra coisa, eu vou ser um pouco duro aqui, hein? Se a pessoa ela resolver ficar, também, ó, boca calada, entendeu? Não tem nada o que reclamar, não tem nada o que chorar, não tem nada que ficar se lamuriando, porque ela escolheu. É fruto da escolha dela. Não tem como, Priscila. Ela escolheu aquela pessoa, ninguém colocou. Nós não estamos mais na época da pessoa colocar um facão, vai casar. Sabe? É a escolha. Então, eu escolhi errado, eu tenho o mesmo direito de agora escolher certo. Olha, veja cada um como faz essa escolha. Concordo com você. Não é a mesma coisa. Eu vou agora escolher 15 vezes. Não deu conta. A Gretchen, gente, casou 18 vezes. Entendeu? Tá no 18º casamento, gente. Aí é brincadeira, né? Eu vou experimentar essa, vou experimentar aquele, vou experimentar até dar certo. Não é isso, gente. Olha, Deus me livre. Para quem está numa condição que está querendo, né? Está querendo não, eu acho que ninguém quer, né? Mas é obrigado, às vezes a situação empurra para isso. A Bíblia diz assim, está ligado à mulher, e aqui serve para mulher e para homem, está ligado à mulher, não busque separar-te. Estás livre de mulher, não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Essa é a palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, 27 e 28. Ou seja, se você está livre de homem ou de mulher, não busque. Deixa isso para lá. Que vai... Agora, se você está com ele, não busque separar-te. Agora, se o outro quiser, você vai separar. E se a virgem casar, porque ela quer, não vai ter pecado nenhum. A virgem, no sentido aqui, o desejo da pessoa em querer ter outro, entendeu? Ou querer ter outra. Não vai ter problema nenhum, Priscila. Só que vai ter tribulação. O próprio apóstolo Paulo diz isso, vai ter tribulação na carne e ele queria poupar isso. Só que uma opinião dele, entendeu? Já uma opinião dele. Por isso é muito pessoal, Priscila. A pessoa, ela tem que se valorizar. Não esqueça, amar a Deus, a si próprio e ao próximo. Entendeu? Muitas vezes você fica amando só o próximo, amando ao próximo e esquece de você. Aí é complicado, você não vai ter uma vida plena. Entendeu? Você não vai ter uma vida... Vai encerrar aqui, ó, e aí eu vou encerrar e vou voltar aqui pra gente continuar, tá bom? Pessoal, vocês voltem aqui. Eu vou salvar essa live aqui. Tá, joia. Voltando, parte 2, faz tempo, né, gente, que eu não faço live longa assim, mas eu imaginei que essa fosse ser desse jeito mesmo, né? Não tem como, né? Eu tava conseguindo fazer bonitinha a live de 1 hora, mas essa aqui não teve jeito.
Vão dando coraçãozinho, gente, porque isso faz as pessoas voltarem e conseguirem ver a live. Opa. Pastor Ricardo voltou. David, tudo bem? Voltamos? Prontinho, voltamos. Ô, Glória. Pode continuar, pastor. Já consegui salvar lá. Tá. Deixa eu só colocar no meu tripé aqui. Aí. Priscila, uma outra coisa que eu queria falar, Priscila, a respeito da autorresponsabilidade, né? Que cada um de nós... Sim. Priscila, não adianta, filha. Não adianta não... qualquer pessoa, homem ou mulher, a lei da semeadura vai sempre existir. Sabe, o que você plantar, você vai colher. Hoje, Priscila, o pastor acompanhou uma pequena parte da sua libertação, né, do seu processo, finalzinho do seu processo, né? E hoje você está assim, comemorando hoje os mil inscritos no seu Instagram, né, em 5 meses, dando a volta por cima, sabe? Deus te ajudou, mas quem tomou a frente da sua vida foi você. Totalmente. Entendeu? Quem tomou a frente, quem disse assim, ó, chega, eu vou dar um basta. Eu quero algo diferente para a minha vida. Entendeu? Sim. Aí Deus te ajudou. Ele vai nos ajudar. Mas a iniciativa é sempre nossa, filha. Sabe? A iniciativa é sempre nossa de querer o melhor, de entregar tudo na mão de Deus, tudo, né? A gente entrega tudo, mas eu vou fazer a minha parte. Eu acho que o milagre, é o que eu tenho falado, o milagre é um misto, é uma parceria entre nós e Deus. Deus nos fez, Priscila, para viver em abundância. Deus ama o casamento, mas Deus ama também o respeito. Deus ama o amor, sabe? A não ser, Priscila, isso aqui é muito importante que eu vou falar agora, a não ser que seja um propósito de Deus você sofrer com aquele parceiro. Porque às vezes pode ter. Amém? Às vezes pode ter como um testemunho. A pessoa sofreu, mas a pessoa é aquilo que eu falei no começo. Deus já tinha falado com ela. Sabe? Deus já tinha... Então, a palavra que Deus dá para a pessoa, uma palavra rema. O que é a palavra rema? A palavra rema é uma palavra específica para uma situação específica e para uma pessoa específica. Não é a palavra geral, sabe? Não é a palavra geral que a pessoa vai lá e pega aqui, pega lá. Não, é aquela palavra direcionada para a vida da pessoa. Então, tem casos sim. Puxa vida, padeci tanto tempo. Aí tem outro fator, Priscila, também, que é o histórico de vida, sabe? O histórico de relacionamento, de quanto tempo essa pessoa estava relacionada. E se aquela pessoa, o companheiro dela, se de fato ele tem, se colocando na balança, Priscila, se colocar na balança, vamos ver aí. Vamos ver o lado, se tem um lado realmente que dá para valorizar e dá para pagar o preço. Não. Ele ou ela é ruim nessa parte. Porém, o lado bom dele, meu Deus do céu, sabe? Muito, vale a pena. Sabe aquela coisa de vale a pena? Vale o preço eu ficar com ele. Vale eu ser abusada em uma parte. Vale eu ser por quê? Porque tem outra parte que é muito gigantesca, muito boa. E Deus confirma isso no teu coração. Caso contrário, Priscila, você tem que se valorizar. Você tem que saber o que você quer da vida e dar a volta por cima. Não ficar em julgo desigual. Não ficar aí se martirizando com religiosidade, sabe? Deus quer ver a gente feliz, livres e abençoados. Eu acho que esse é o princípio. E a lei da semeadura. Você vai colher aquilo que você tem plantado. Hoje você está colhendo aí. 1000 pessoas, sabe? Deu a volta por cima. Mas você fez por onde? Você tomou uma atitude. Você fez algo. E hoje... Aí eu tenho certeza que está sendo modelo, sendo exemplo e está ajudando muitas pessoas. É ou não é, Priscila? Sim, e é bem especial, né, tudo isso, porque, de fato,
o que a gente tem que pensar, e você falando sobre essas coisas, né, o que eu acho que as pessoas têm que tomar bastante cuidado, gostaria que você comentasse até um pouco sobre isso, é que muitas vezes a pessoa nas crenças mesmo que ela tem, né, então ela tem uma crença, e eu não estou dizendo crença nem religiosa, são crenças de valores mesmo pessoais, de como ela foi criada, e aí ela fica, realmente se sente extremamente culpada e sai buscando, né, buscando, ela fala, não, essa palavra foi para mim, não, é isso mesmo, falou mesmo comigo, entende, né, porque é tudo muito confuso, então, eu sempre acredito e eu sempre falo para todo mundo que está aqui, né, para as mulheres, homens, quando se trata de relacionamento abusivo, não pense no outro, pense em você, no sentido de que você está ferido, você está machucado, procure se melhorar, né? Então, se você não sabe o que fazer, não faça nada no momento, não estou falando, sai imediatamente desse relacionamento, às vezes a pessoa não tem força para isso naquele momento, e ela não tem nem como pensar claramente. Então, o que eu sempre falo, busque ajuda, busque apoio, busque uma rede de apoio, e essa rede de apoio, eu sempre falo que passa sim também, às vezes, né, passa também por uma instituição, né, religiosa, sim, por uma igreja, passa pela questão de você estar junto da sua família, de amigos, de um profissional de psicologia, isso é fundamental. A pessoa primeiro buscar se curar, e aí depois que ela está com as emoções equilibradas, para ela tomar, sim, uma decisão racional, porque ela tomar uma decisão baseada na emoção, que você já deve ter visto muito isso ao longo desses anos, aquela coisa do separa e volta, separa e volta, separa e volta, e isso é muito comum em relacionamentos abusivos por uma série de motivos, de manipulações, e tem vários tipos de abuso, né, e é bem triste, e o quanto que tem abusos dentro da igreja, né, eu mesmo ouvi relatos, né, de pessoas, inclusive uma história que foi bastante triste, né, para mim, de ouvir uma pessoa que ela foi se casar com uma pessoa o critério, ela falou, infelizmente, o único critério para mim tem que ser da igreja. Ela não pensou muito nas outras coisas, porque ela acreditava piamente, era recém-convertida e acreditava que era, né, assim, o cara era criado na igreja, de louvor e filho de pastor, aquela coisa, então ela acreditou, e na segunda semana ela apanhou terrivelmente, segunda semana de casamento, apanhou, ainda foi buscar ajuda na igreja e disseram, mas você não pode separar, você só apanhou dele. Não, é o diabo que está colocando isso na sua cabeça, né, não, porque ele é uma pessoa boa, não, ele não é uma pessoa boa, né, porque ele já cometia coisas terríveis antes, né, cometia coisas, ele não tinha uma boa índole, um bom caráter, mas por ser filho do pastor, aquela coisa, sabe, por causa da religiosidade, de coisas que encobriam, e isso está em qualquer lugar, gente, não é só dentro da igreja, mas aqui a gente está falando exatamente de religiosidade, por isso estou falando disso, tá, né, a gente tem que ser bastante crítico, né, em relação a isso, e eu acho muito importante isso que você falou, eu gostaria muito que você falasse, pastor, da questão da escolha, porque tem muita gente que ouve, e eu partilho da mesma opinião, né, que o senhor, a respeito disso, que a vida é feita de escolhas e, consequentemente, temos nossas consequências e temos que arcar com elas. A minha linha teórica trabalha com isso, é a base da minha linha teórica de trabalho aqui. Então, a escolha do parceiro, ela também é isso, né, essa coisa de predestinação, Deus que mandou, Deus colocou, te mandou um varão, uma varoa abençoada, como dizem, e aí, o presente, eu vou até postar, gente, amanhã, eu vou até te marcar, pastor, você vai dar risada, o presente de Deus do seu ex chegando em casa, você vai ver, e aí, né, o presente de Deus vira o Satanás na tua vida, e, gente, o que é isso, né, você fica confuso, você fala, mas Deus quer que eu passe por isso, mas foi o escolhido de Deus, entende, eu passei por isso, tem outras pessoas que já passaram por isso, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da predestinação de quem vai casar com quem.
O mito da alma gêmea. Ô Priscila, antes de falar sobre isso, uma vez tem uma história que às 3 horas da manhã nosso telefone tocou em casa, eu e a pastora, e era um casal da igreja, e um casal, e o marido, era o marido ligando, dizendo assim, pastor, corre aqui em casa. Mas o que aconteceu? É porque eu bati na minha mulher, e a minha mulher foi lá na casa do pai dela, e está vindo ela e os irmãos dela me pegarem aqui. Aí eu falei assim, então, você não precisa de um pastor, você precisa de um policial. Exatamente. Entendeu? Se brigaram tudo, se ofenderam, machucaram, e aí tem um pastor lá? Não. Aí o que é isso? Por que estava acontecendo isso? Escolha. Infelizmente não vou falar infelizmente, porque é uma frase que eu ouvi, Priscila, há um tempo atrás, deve estar fazendo uns 4 anos essa frase, que eu fui no curso de inteligência emocional, no método CIS, com o professor Paulo Vieira, e eu escutei essa frase dele, cada um tem a vida que merece. A princípio, essa frase, ela é ruim de ouvi-la. Principalmente quando você está num estado emocional ruim, quando você está num estado financeiro ruim, familiar, quando você está mal. Você entender que você está mal e a culpa é sua, é horrível. Mas quando você entende de fato essa frase, isso é libertador para a sua vida. Cada um tem o que merece. E isso é fruto das nossas escolhas. E falando em escolhas, entra o que você falou, na alma gêmea. Eu até brinco, eu falo com a minha esposa aqui, eu até brinco com os jovens, não põe Deus nessa. Porque foi Deus que escolheu ele para mim. Eu acho que Deus fala assim, não me põe nessa aí. Porque vai ter problema. Relacionamento, menino, colocar 2 pessoas, já é diferente o gênero, homem e mulher, completamente diferente. Aí vem toda aquela história, Priscila. A infância, como que um cresceu, como que o outro cresceu, os valores das famílias diferentes, aí vai chegando, coloca os 2 para morar debaixo do mesmo teto. É loucura, isso é só Deus. Por isso que casamento foi Deus que fez mesmo. Aleluia. E eu brinco, né, Priscila? Por isso que no céu não vai ter. No céu não vai ter casamento, não. A gente brinca, né? Porque o apóstolo Paulo, quando fala disso, ele fala, olha, é um grande mistério isso. Ele compara o casamento, veja bem, Priscila. Ele compara o casamento, o homem é Cristo e a mulher é a igreja. Como é que... Imagina isso, gente. Olha a seriedade que é o relacionamento e casamento. Então, esse negócio de escolha é a sua escolha. Sabe? Esse negócio, foi Deus. Isso aí é lá para a época lá do Abraão, do Isaac, da Rebeca. Entendeu? Hoje em dia, você tem que saber ponderar. Sabe? Saber se a pessoa, uma palavra que a gente dá para o jovem, mas serve agora sim. Vê se o cara falando para a mulher, vê se o rapaz é trabalhador, vê se o rapaz estuda e pergunta para ele assim, qual é a tua visão de futuro? Pergunta para o homem. Se ele perguntar, que futuro? Se ele perguntar que futuro, aí ele já sabe que tu vai se arrumar. Casamento não é só amor, ô Priscila. Não é só... Eu fiz um post sobre isso, falando lá, um homem que só quer o seu corpo não merece o seu coração. Né? Então, para levar para a cama tem um monte, para levar para o altar, quantos tem, né? Então, tem isso. É a questão dos valores que às vezes a pessoa nem chega, não senta, não conversa, e são valores totalmente, coisas básicas até, assim, eu, por exemplo, vamos supor que eu não quero filhos, aí o cara quer ter 3, aí a gente casa, vai dar uma briga danada, né? Pode ser o melhor casamento do mundo, mas é algo fundamental, tem que conversar antes de casar, né? Olha, eu estou vendo aqui, Priscila, me permita, quero ver quem falou, a Silvana. A Silvana Florido. Também acompanhei um pouco da história da Silvana. Silvana, um pouco não, né, Silvana? Bem no momento que a Silvana teve um momento complicado na vida dela, esse negócio, Priscila, eu quero alguém da igreja. Nota, gente. Vamos pensar aqui, Da igreja não quer dizer que a pessoa é cristã. Infelizmente tem que falar isso.
Ah, eu vou procurar alguém do mundo. Do mundo, às vezes não quer dizer que é uma pessoa ruim. Ruim. Porque a gente confunde muito isso. Ah, ele é do mundo. É do mundo, mas é uma pessoa boa, honesta, é uma pessoa que respeita, é uma pessoa que te ama. Aí sim, a probabilidade essa pessoa já é escolhida. A probabilidade dela vir para os caminhos é completamente outra. É muito É maior. aquela pessoa que tem os valores mais cristãos do que muita pessoa que está dentro da igreja. Eu acho que essa é a questão, os valores. Quais são os valores da pessoa? Agora, aí as pessoas às vezes confundem, né? Ah, a pessoa é do mundo. Mas peraí, vamos entender o que é ser do mundo. Ah, você falou mesmo, né, Priscila? Ah, eu vou escolher alguém que é da igreja, aí a pessoa está lá na igreja, mas é um perturbado. Mas é uma pessoa completamente errada, só está lá na igreja, mas não é obediente, sabe? Não tem uma vida com Deus, não é honesto, não é sincero, sabe? Só está lá na igreja. Aí quando vai para casa não tem valor nenhum, nem sabe quais são os seus valores, os seus métodos de viver, aí faz a outra oprimir. Então, não é parâmetro se é da igreja ou se não é da igreja. O parâmetro é se a pessoa ela tem valores cristãos. É completamente diferente. Entendeu? Se a pessoa tem valor cristão, sabe? Aí eu acredito que entra no jugo igual, né? No jugo igual. Às vezes a pessoa ela tem bons valores, só que ela não é da igreja. Mas ela crê em Jesus, ela crê em Deus, certo, Priscila? Só que ela não acompanha. Sim. Sabe? Ela não tem aquela fé de estar na mesma igreja, mas é uma pessoa que tem os seus valores e princípios. Agora, se não tem a mesma fé, também já é outra coisa. Sabe? Por exemplo, eu tenho uma fé cristã evangélica, a outra pessoa tem uma fé afro-brasileira. Aí é completamente diferente. Sabe? Aí a probabilidade de dar errado é muito grande. É muito grande, é gigante. Entendeu? Também você não vai se colocar num jugo como esse. Agora, em questão de valores... E se colocar também em escolha, né? É o que a gente falou, é escolha. Escolha. Se a pessoa quiser pagar o preço para ver aquilo ali, cada um vai saber o preço, vai saber o valor que tem para pagar. Vai valer a pena? Quantas vezes eu já falei isso, Priscila? Quantas vezes a pessoa vem com uma demanda emocional, com uma demanda... até com traição, Priscila. Até com traição. A pessoa chega, aí a pessoa... Pastor, o que eu faço? Eu digo, olha, você não tem muita escolha. No mínimo você tem duas. Que é perdoar e ficar, ou a outra, perdoar e dar linha. E separar, sim. Tem que fazer. Perdoar vai ter que perdoar. Porque se você não perdoar o outro, Deus também não vai te perdoar nada. Ninguém é tão santo assim que não precisa do perdão de Deus, sabe? Mas é a escolha da pessoa. Ela é que tem que saber. Ela é que vai ter que decidir isso. Entendeu? Agora, vale a pena? Não. Ele me traiu, foi um erro, eu aceito, mesmo assim. Eu aceito, eu vou ficar. O perdão, né? Que é conviver com o prejuízo, né, Priscila? Eu vou conviver com o meu prejuízo, certo? Então, vamos lá, continua. Esquecer não vai. Perdoar não é esquecer. Não, tá ali, eu sei. Tá ali, eu sei que eu vou viver com esse prejuízo. Mas eu vou continuar com a pessoa, sabe? Vou dar o mesmo crédito, vamos continuar e começa uma nova história. Tem muitos casais que são abençoados nisso, sabia? São abençoados. Houve o perdão, o outro se arrependeu de fato e toca um barco até hoje, sabe? Conheço muitos casos. É escolha. E aí, é claro, né, Priscila? É aquele cuidado, é a vigilância, né? Aconteceu uma vez para nunca mais, né? Aconteceu uma vez para nunca mais. Aí envolve também o caráter da pessoa. Se a pessoa é de bom caráter, ela vai fez aquilo, cometeu o erro, e ela vai, olha, nunca mais. Foi um acidente, né? Pecados são acidentes, não são premeditados. Quando se torna premeditado, aí já não é um simples pecado, já é uma coisa, é uma iniquidade já. Sabe? A iniquidade é quando o pecado não faz mais diferença nenhuma, não tem mais, a pessoa não sente mais a ofensa pelo pecado e nem a consequência dele. E aí que fica complicado, entendeu?
Mas eu creio sim que as escolhas, elas são fundamentais. Uma escolha consciente, eu não digo, Priscila, para você orar nesse sentido, Senhor, olha, eu estou buscando, eu quero uma pessoa assim, eu quero um relacionamento assim. Busca no Senhor isso, no Senhor, certo? E espera a oportunidade chegar, sabe? Se arruma, aleluia, falando aqui para um grupo de mulheres, né? Põe a chapinha. E a maioria mulheres, né? Põe a Mary Kay, né? Vai lá, dá uma ajeitada lá, e aí fica preparado. Aleluia, Jesus. Deus, eu acredito sim que Deus fez o ser humano para dois, né? Em nome de Jesus, não é bom que o homem fique só. E é lógico que não é bom que a mulher fique sozinha. Quando a mulher nasceu, o homem já existia. Sinal de que a mulher precisa, sim, de uma, mas tudo no seu tempo. E outra coisa, isso é uma opinião minha, é o que eu acho da Bíblia, você pode decidir também. Não, eu estou bem assim. Eu estou bem sem marido, eu estou bem, tranquilo. E é isso que é importante. Isso é que é importante. De 0 a 10, o quanto você está bem sozinha? Eu estou 9,5. Amém? Está tranquilo. Agora não, eu estou aí 5. Opa, vai na Mary Kay. Vai na chapinha. E muita oração para buscar o teu relacionamento. Vai na Mary Kay, foi ótimo, gente. Pode ir de Vult também, que é mais baratinho, gente, tá? Crise, né? Pode ir de Vult. É por causa do pessoal. Eu uso o Vult, olha só que beleza. Deixa eu ver aqui. Perdoei traição 1, 2, 3, 4, 5. Até filho de traição eu perdoei. E no fim não aguentei mais tanta traição seguida de abusos. E saí quase morrendo psicologicamente. Aí a outra. Fui curada na última live dia 12. E hoje sei que sou livre. Não estou traindo ninguém. Pois acreditava no casamento. Após que sorte, eu acho que morte, né? Não sei. Que bênção, Silvana. Isso aí mesmo, Silvana. Eu fico... a maioria dos relatos, né, a gente vê que as mulheres, elas tentam muito. Elas tentam muito, né? Então, eu vejo que, pelo menos, o público de relacionamento abusivo não são pessoas que se separam por qualquer motivo. E isso é muito curioso. Não, são pessoas que ficam e tentam até, de fato... estarem destruídas ou quase destruídas, né, quando conseguem sair, eu fico muito feliz, né, eu vi uma frase hoje, ou ontem, não me lembro, que eu achei muito interessante, que é da Dercy Gonçalves, não importa quão fundo seja o buraco que você esteja, olha, o importante é que ainda não tem terra em cima, ou seja, você ainda está vivo, né? Então, por mais fundo que você esteja, né, e às vezes você acha que está destruído, que não tem jeito, eu falo, enquanto há vida, há esperança, né, tem jeito sim, para tudo tem jeito, e estamos aqui, o meu trabalho, ele está aqui para isso, né, então eu fico realmente muito feliz de poder fazer essas lives, as minhas lives são semanais, às vezes faço umas extras, né, mas tenho aqui, contribuído e ajudado com posts diários, stories, e ajudado pessoas até de outros países, até tem sido muito, muito legal mesmo alcançar aí, e trazendo o que para mim é fundamental, é trazer informação de qualidade, né, porque assim, eu vejo muita coisa equivocada na internet, pessoas falando coisas sem nenhum preparo, sem nenhuma formação, sem nenhum respeito ao ser humano e à história dos outros, e não é isso que eu faço aqui, então eu fico muito feliz, e todo mundo que eu trago aqui são pessoas que têm a mesma ética, os mesmos valores que eu tenho, né, como ser humano, então eu acho isso fundamental. Quer falar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa, pastor, para a gente finalizar, porque eu já te aluguei por 1h30 hoje. Eu quero indicar um livro, Priscila, o livro Autorresponsabilidade. É um livro pequenininho, mas muito importante, muito bom de ler,
e vai ajudar muitas pessoas. Ele é do Paulo Vieira, o livro Alta Responsabilidade. É baratinho, mas vai fazer uma grande diferença na vida daqueles que lerem e colocarem em prática aquilo que vai estar sendo lido ali, tá certo? Eu acho que eu tô com esse em PDF, é que eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo e já tô com um montão para ler, mas eu acho que ele tá na minha lista, viu? É bom demais, viu? Pode ter certeza que você vai gostar demais. Eu gosto muito dessa questão e em breve eu vou fazer uma live falando só sobre... Um dos temas vai ser, né, sobre a autorresponsabilidade, porque a minha base teórica, como eu falei, ela fala justamente da responsabilidade que a gente tem com a própria vida, com as próprias escolhas, e que nós, seres humanos, por mais que muitas coisas estejam fora do nosso controle, tem muita coisa que a gente pode, sim, controlar e escolher, e que é possível a gente ter uma vida plena e feliz, né? Então, essa linha teórica que eu sigo, eu realmente sou muito apaixonada por ela, e quero fazer uma live mais teórica aqui, até para explicar um pouquinho para o pessoal, né, sobre o que é a fenomenologia existencialista, esse nomão feio, mas a linha é muito bonita. Amém. Priscila, muito obrigado pelo convite. Você tem crescido, eu tenho estado muito feliz com você. A cada dia que passa, eu tenho visto o seu crescimento como pessoa, como profissional, como cristã dentro da igreja. Eu fico muito feliz de Deus ter enviado você lá debaixo dos nossos cuidados, do nosso pastoreio, e oro e desejo para que Deus nos dê graça para pastorear pessoas como você e as demais da igreja também, para levá-la a pastos verdejantes, a águas tranquilas, né? E muito grato mesmo pela oportunidade. Espero poder ter contribuído um pouquinho com algumas mulheres, com alguns homens aqui, e faço votos por sua felicidade e pelo seu crescimento, e profetizo na sua vida: o melhor está por vir ainda. Seus melhores dias, eles ainda estão para nascer. Amém? Eu já estou vivendo e eu falo mesmo, né, que eles estão por vir. Tem vários posts que eu coloco isso, porque como eu disse, né, eu fico roubando tuas frases. Nada. Fico feliz, me sinto honrado por isso. Me sinto honrado por você ser uma pessoa de opinião, né? Uma pessoa que é inteligente, pensadora, que tem um mindset, né, diferente, está aí compartilhando, está sendo abençoada com aquilo que a gente estuda, e tudo que eu falo, né, Priscila, tudo que a gente fala veio de outro, né? É assim que é a vida, né? Acho que o maior... isso que é o principal do ensino, né? É você transferir esse conhecimento, transferir informação para a pessoa. Você recebe e transfere. Então, o que a gente fala é de outro, e a gente vai transferindo, e isso é maravilhoso, para poder alcançar o maior número de pessoas. Sim, eu quero agradecer imensamente a todos vocês. Essa live ficou salva lá aqui, né, no Instagram TV, tá em 2 partes, gente, né, então ficou em 2 partes. Eu vou subir também para o YouTube, como eu faço, todas as lives tenho feito, então depois vou compartilhar também o link, porque nem todo mundo tem Instagram, então vocês podem depois compartilhar com o link do YouTube para quem vocês quiserem. Foi muito rico, você contribuiu imensamente, pastor, tenho certeza, pelo menos a minha expectativa foi superada, como sempre, e eu acredito que muitas pessoas ainda serão alcançadas, como foram alcançadas hoje, e vai tirar um peso, um fardo enorme de muitas pessoas que talvez até já saíram do relacionamento abusivo, mas se sentem ainda extremamente culpadas e acham que tem que ficar presa naquilo, ou preso, né, e acha que é aquilo mesmo e que a vida tem que ser assim. Não, a vida não tem que ser assim, e sem dúvida nenhuma, Deus não tem nada a ver com isso, né, se essa é a sua crença, se você crê em Deus, sem dúvida nenhuma, Deus não tem nada a ver com isso, né, então é um absurdo esse tipo de coisa. A minha opinião até aqui, enquanto Priscila, pessoa física, eu posso falar, a Priscila, pessoa jurídica, psicóloga, não pode falar, a Priscila, pessoa física, pode falar. Acho um absurdo esse tipo de colocação, né, não metam Deus no meio também disso, né, ele não tem nada a ver com essas confusões também,
né, que as pessoas fazem e com essas maldades que os humanos fazem e ainda falam, né, que em nome de Deus, que foi Deus e tal, sem dúvida nenhuma não tem nada a ver com isso. Pelo menos é o meu pensamento, a minha crença, faço questão de me posicionar aqui nesse finalzinho sobre essa questão. Agradeço imensamente. Agradeço imensamente, imensamente. Pode sim. Vamos tirar um print aqui. Vamos printar, vamos. Vamos lá então, olha o sorriso. Vamos ver. Aê! Obrigado, gente. Deus abençoe. Pode fazer esse tipo de live, viu? Eu ainda sou... Deu certo aí? Tá. Bem, pessoal, para vocês que gostaram da live, como eu sempre falo, né, quem não está acostumado não sabe dos meus slogans, mas eu tenho um ótimo, né, que eu sempre falo aqui, ó, o pastor tá travando. Ou tá travando só para mim, gente? Coloquem aqui, por gentileza, no chat. Voltou, pastor? Tá voltando. Isso. Eu tenho um slogan que eu falo aqui sempre: procure um psicólogo para chamar de seu. Né? Então, se não for eu, né, tem outros psicólogos, vou deixar nos meus stories o link da Fabíola e do Jonathan, que eu mencionei na live. Fiquem atentos, né, aos meus posts, aos stories diários. Quem não me segue, me sigam, só seguir. Quem não segue o pastor Ricardo, né, me segue, não segue ainda o pastor Ricardo, só seguir também. Vou deixar lá a marcação nos stories para vocês acompanharem também o trabalho dele. Tá bom? Muito obrigada, boa noite, pastor, Deus abençoe, muitíssimo obrigada e vamos aí fazer muitos trabalhos juntos ainda. Boa noite. Amém. Tchau. Até mais. Tchau.